Olá, muito boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do programa Verdade 2017. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso tema para conversa, para bate-papo hoje é Justiça Restaurativa. Uma alternativa, talvez, à nossa combalida filosofia da justiça punitiva. Precisamos conversar sobre isso. Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa por meio do Twitter Hamilton Dog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Participe ao vivo nesta terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Carolina Oliveira. Carolina é assessora técnica em Justiça Juvenil do Instituto Terre des Hommes, o TDH Brasil. Conosco também é Erika Albuquerque, que é defensora pública da infância e juventude. Conosco Raquel Coelho de Freitas, que é coordenadora, professora do Núcleo de Estudos Aplicados dos Direitos da Infância e Adolescência da UFC. Conosco também Maria das Graças Quental, que é juíza da Vara de Penas Alternativas e Habeas Corpus de Fortaleza. Senhoras, muito boa noite, imensamente agradecido por recebê-los aqui no A Verdade, falando de um assunto que é engraçado, porque pelas primeiras mensagens que eu vi, as pessoas pedem mudança na justiça punitiva, não acreditam, no entanto, a alternativa parece que é atacada com um descrédito. E eu queria começar com a Carolina, justamente explicando o que é a justiça restaurativa. Muito boa noite, imenso prazer recebê-la. Boa noite, Hamilton. Eu que agradeço, a oportunidade, em nome da Terre des Hommes, de estar aqui novamente. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui também. Boa noite. E é isso que você coloca, Hamilton, é realmente muito importante que nós passemos a discutir a justiça restaurativa com esse argumento. A sociedade clama por mudanças que tragam respostas efetivas. No entanto, quando outras respostas são dadas, como a justiça restaurativa, isso não é tão bem recebido. E aí a ideia que nós temos é que essa falta de aceitação se dá porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é essa proposta de justiça restaurativa, que é muito confundida com perdão, que é muito confundida com passar a mão na cabeça. E que, na verdade, a justiça restaurativa ela é um paradigma de responsabilização, ou seja, é um modelo de responsabilização, sim. É um modelo de resposta a alguém que causou um dano, que cometeu um ato de violência, que cometeu um crime ou um ato infracional nos casos dos adolescentes. Mas o diferencial desse modelo de responsabilização, ao contrário de outros modelos, como, por exemplo, um modelo punitivo retributivo, que é o que nós aplicamos ultimamente, o modelo restaurativo ele parte do princípio de que a responsabilização do autor de um crime ele tem que ter 3 objetivos. O primeiro é o que a gente chama de responsabilização restaurativa, ou seja, quem cometeu um ato infracional, um crime, precisa ser responsabilizado pelo dano que cometeu, entretanto, nós precisamos compreender as causas desse dano. Sim. E buscar estratégias de apoio para que ele não cometa esse dano novamente. Sim. O segundo ponto é o cuidado com a vítima. A vítima, no nosso sistema de responsabilização atual, ela funciona como um mero instrumento de prova contra o autor de um crime. E a justiça restaurativa traz esse ator como alguém que precisa ser cuidado, que precisa ser ouvido. E a participação da comunidade, entendendo que esse processo de responsabilização e atos de violência decorrem de um desequilíbrio na sociedade como um todo e que ela também precisa ser responsabilizada e cuidada. Ok. Érica, existe já experiências no Ceará, Brasil eu sei que existe, você me dizia há pouco, disse que também há no Ceará, mas com que já um número suficientemente confiável para que se diga aí há efetividade, é uma metodologia confiável, enfim. Muito boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite, o prazer é nosso, nós agradecemos por estar aqui pela Defensoria Pública do Estado do Ceará. Em relação às práticas restaurativas, elas vêm sendo bem difundidas mundialmente, no Brasil
e especialmente aqui no estado do Ceará. A Terra dos Homens, ela vem fazendo, difundindo isso também nas escolas, né, com parcerias aí com o governo do estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza. No sistema de justiça, nós tivemos recentemente a inauguração de um núcleo de justiça restaurativa, né, que funciona no Fórum Clóvis Bevilacqua. A deficiência é minha por não ter ouvido falar? Ou, de fato, há um desconhecimento geral? Assim, na verdade, a gente vem fazendo esse trabalho de divulgação, né, convidando as pessoas para o diálogo, para conhecer, né, acho que a partir do diálogo, né, desse conhecimento, a gente vai crescendo, né, adequando a justiça restaurativa à nossa realidade, porque a proposta é trazer a justiça restaurativa para a resolução de conflitos reais, né, não apenas os aparentes. No sistema de justiça, a gente trabalha muito com a resolução de conflitos aparentes. Ou então, digamos assim, vai resolver a questão porque alguém agrediu o outro. E não se resolve e não se discute o que levou aquelas pessoas a chegarem até aquele momento conflituoso. No fundo, todos nós que não gostamos da... Há uma generalização no que eu estou dizendo, mas todos nós que não achamos que a punição não resolve tanto, defendemos ela de alguma forma. Estou correto? Só que na justiça restaurativa há uma responsabilização, né? Há uma responsabilização e há um atendimento, tanto pela reparação dos danos ocorridos, como também um atendimento às necessidades das pessoas envolvidas, né, do ofensor. Agora, eu queria também ressaltar o projeto, né, que é a implementação do Centro de Justiça Restaurativa, pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o sistema de justiça, né, magistratura, Ministério Público, a gente está dialogando também com a vice-governadoria, e que será implementado no núcleo de atendimento ao adolescente em conflito com a lei. Tá. Bom, a gente vai voltar já a esse assunto. Esse primeiro bloco é mais curto por conta da propaganda eleitoral, e eu quero ouvir todas ainda. É um prazer recebê-la aqui no programa. Muito boa noite. Você fala que a UFC vai implantar um núcleo, como é que... Estou falando correto, é isso? Está falando correto. Bom, boa noite a todos, é uma alegria estar aqui, né? E para nós foi um avanço muito grande. Na Faculdade de Direito, nós já implementamos no edital de seleção esse ano, né? Seleção de projetos que queiram trabalhar com uma linha de pesquisa aprovada pelo nosso colegiado. Para pós-graduação. Para pós-graduação, que é a justiça restaurativa na área da infância e adolescência. Você tem experiências práticas de ver, de acompanhar algum caso? Eu tenho experiência prática, mas é algo particular da minha realidade como professora e pesquisadora. Sim. E não de um modelo mais institucional vinculado à Faculdade de Direito, né? Então, nós temos um núcleo de prática jurídica na Faculdade de Direito, onde nós já estamos fazendo um convênio com o núcleo de práticas restaurativas do Fórum, para que nós possamos ter uma célula de práticas restaurativas dentro do núcleo de prática jurídica. Okay. E a ideia é essa, é difundir as práticas restaurativas, Hamilton, mas eu queria chamar a atenção para esse termo alternativo. Sim. Eu acho que o alternativo, de certa forma, pode pensar como uma maneira de inviabilizar a justiça punitiva, e não é isso. Sim. A justiça restaurativa não substitui, ela não vem para substituir. Ela não vem para substituir. Existe um clamor da sociedade de que os centros, por exemplo, socioeducativos, funcionem melhor, que eles restaurem os jovens adolescentes. E, na verdade, é o objetivo fim da sociedade, tem que ser esse, né? Que é a paz e, enfim, a melhoria, o desenvolvimento das pessoas. Isso, nós precisamos aprender a desenvolver uma cultura de paz no meio de toda essa violência que nós estamos enfrentando. Tá. Bom, Graça, imenso prazer recebê-la aqui no A Verdade. É muito comum a gente ouvir falar do conservadorismo da magistratura. Queria saber se tem um preconceito no que eu estou dizendo, se de fato é assim, como é a sua postura diante de um encaminhamento para a justiça restaurativa. Boa noite, é um prazer estar aqui com essa equipe tão maravilhosa, jovens, bonitas, inteligentes, e você também. Né? Muito obrigado. Eu posso falar de mim, assim, eu sempre fui muito aberta, eu estou sempre aberta, sempre dando um passo adiante. Sim. E com relação à justiça restaurativa... Mas há esse conservadorismo.
não há? É um pouco fechado. A turma é meio difícil de aceitar o novo. Né? É sempre em cima da lei, né? Em cima daqueles padrões, isso é verdade. E, então, com relação à justiça restaurativa, eu sempre procurei trabalhar com ela. Nem sabia se eu fazia justiça restaurativa, mas eu sempre trabalhei, desde quando advoguei, eu buscava sempre o entendimento entre as partes, para posteriormente, se não houvesse o entendimento entre as partes, eu ingressaria com a ação. E na justiça eu sempre busquei, eu dificilmente dava uma sentença, era um acordo. Mas então, isso é que é justiça restaurativa. Mas pode levar o público a pensar que justiça restaurativa é uma mediação daquela mais tradicional. Também. Ela envolve a mediação, ela envolve a conciliação, ela envolve o entendimento, ela empodera as pessoas, ela empodera porque são as próprias pessoas que fazem. Mas não se trata de um simples acordo. Houve uma briga, vamos fazer um acordo para parar de brigar. Não é isso. Vai mais adiante, porque busca o entendimento, a responsabilização. A partir do momento porque um conflito ele não acontece sozinho, eu tenho participação e você também. Então, no momento em que a justiça coloca essas pessoas, a vítima e o autor, a família, a comunidade, a partir daí, tudo é bem melhor resolvido. Para qualquer tipo de crime? Para qualquer tipo de... Sim, só que aqui no Ceará, atualmente só existe o núcleo para trabalho junto às crianças e adolescentes, não é isso? Infelizmente eu preciso interromper porque a gente é obrigado a cumprir o horário do horário eleitoral. Então a gente vai dar um pequeno break agora e volta em 5 a 6 minutos, dar continuidade ao programa. Até já. Olá, estamos de volta ao segundo bloco do programa Verdade de hoje, falando sobre justiça restaurativa, que seria um complemento, para não usar a palavra alternativa, a justiça punitiva, e que a sociedade meio que já diagnosticou que o caminho está errado. Então você participa conosco por meio do Twitter Hamilton Nog ou do Facebook Hamilton Nogueira. Lembrando que você participa ao vivo nessa terça-feira e às sextas e aos domingos você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco no estúdio estão Carolina Oliveira, que é assessora técnica em Justiça Juvenil do Instituto TDAH. Conosco também Érica Albuquerque, defensora pública da Infância e Juventude, Raquel Coelho de Freitas, coordenadora do Núcleo de Estudos Aplicados dos Direitos da Infância e Adolescência da UFC, e Maria das Graças Quental, juíza da Vara de Penas Alternativas e Habeas Corpus de Fortaleza. Carolina, por favor, um caso prático para a gente possa entender do que se trata essa questão, por favor. Na verdade, assim, o Brasil ele tem muitas experiências em práticas restaurativas, e aí é oportuno diferenciar, né? Justiça restaurativa é esse paradigma de responsabilização que a gente falou aqui, e prática restaurativa são metodologias de autocomposição de conflitos que levam em consideração esse paradigma e aqueles 3 objetivos que a gente já comentou aqui. E aí algumas experiências do Brasil trabalham com a implementação da justiça restaurativa, e aí não necessariamente mudando o andamento de um processo judicial, é muito mais a mudança de abordagem. Certo. Entretanto, existem experiências de aplicação da própria prática restaurativa para a resolução dos conflitos, tanto extrajudicialmente quanto judicialmente. E aí, no Ceará, nós estamos vivendo a implementação de 2 projetos no sistema de justiça, um ligado à Defensoria Pública da Infância e o outro ligado às varas da infância e juventude, para tratar da apuração de atos infracionais cometidos por adolescentes. E o núcleo é recém-inaugurado, né? Recentemente nós tivemos o encaminhamento de um caso, né, que aí, por conta do sigilo dos processos que envolvem crianças e adolescentes, eu não vou dar detalhes aqui, sim, mas era um ato infracional que envolvia um adolescente e um equipamento público, né, por conta de um dano ao patrimônio causado. E o processo de responsabilização vai ser cuidado como uma prática restaurativa, porque a necessidade do adolescente era dizer que ele poderia ter evitado que aquele dano fosse causado,
e que reconhecia uma série de outros danos causados às pessoas dessa instituição e gostaria de dizer que hoje ele era uma pessoa diferente. E para as pessoas dessa instituição, o que era importante para elas não era ter o dano patrimonial de volta, não era o dinheiro, mas era saber que o que elas fizeram trouxe resultado para a mudança de vida Pronto, dele. você usou um ótimo termo, resultado, Raquel. Sim. Qual efetivamente é o resultado social dessa nova, vou falar, abordagem? Enfim, sobre reincidência, qual o resultado disso? Nós esperamos que isso possa trazer um processo de restauração dessas vidas, que nós acreditamos que estão envolvidas já num ciclo de violência, já num ciclo de ausência de valores, e muitas vezes nós trazemos o conflito para dentro do processo judicial, mas esses conflitos às vezes começam na escola. Então nós realmente acreditamos que a justiça restaurativa possa inverter os valores que os jovens estão perdendo, não é? E trazer essa responsabilização comunitária. Eu vejo, Hamilton, a nossa sociedade muito individualizada. E com a divulgação dessa violência e a experiência que nós estamos tendo também com os índices de violência, cada vez mais nós estamos buscando os nossos núcleos de intimidade e a nos resguardarmos com aquilo que nós temos, não é? Quem consegue se proteger, tudo bem, mas quem não consegue também pensar no outro. E nós estamos vendo, assim, famílias e jovens muito desfacelados, sem muitos recursos. Eu confesso a você, assim, que embora a gente já tenha conversado bem antes do programa e eu tente ler, já a compreensão não é total, mas eu já consigo entender alguma coisa. Mas é importante que a gente possa explicar exatamente para quem está em casa do que se trata, porque tem um comentário aqui do Diego Caetano que reflete bem a falta de entendimento do que nós estamos passando. Diz o Diego Caetano, mais um termo sobre justiça restaurativa, mais um termo jurídico inventado para passar a mão e não punir com severidade. Em um país onde sequer conseguimos restaurar a política, que é só ir lá e voltar em outros, diz ele, fala-se em restaurar aqueles que decidem fazer crueldades. É a compreensão média de quem já está cansado desacreditado das instituições e de novas metodologias, resumir alguma ideia numa leitura ali a partir do termo e não acreditar na efetividade. Por isso é que eu vou insistir em efetividade do resultado desse tipo de abordagem. Por exemplo, a justiça comum se trabalha, como é que começa o conflito? Ao conflito no bairro, a polícia chega, prende e leva para a delegacia. Sim. Ele é preso, depois ele vai para a justiça, a testemunha arrolada pelo Ministério Público vai lá é para a polícia, a sim, própria polícia que prendeu. Okay. Ele vai para a audiência, aquela formalidade, se houve um, houve outro. O Ministério Público dá o parecer dele, o juiz julga. Isso aí já passou quanto tempo? Aí já foi preso, vai preso. Numa média? Certo? Esse processo aí, numa média, durou quanto tempo? Um ano? Aí vai depender do advogado, das partes. Mas não menos que um ano? Muito mais de um ano. Certo. Muito mais de um ano. Certo. Porque não depende só do juiz nem da justiça, depende da polícia, do inquérito, Sim. Depende do endereço da testemunha, quando ele é intimado, ele ser encontrado. Ser encontrado. E se for encontrado. Então, são muitos fatores que independem. E nem muito menos resultado. São muitos fatores que independem da justiça. Sim. Então, primeiro é preso, vai para a delegacia. Quando chega no processo, que o processo só começa após a denúncia. São ouvidas testemunhas, que são os próprios policiais, quando é crime que eu estou falando, né? Em seguida vai para uma audiência, tem que sair da rua, né? É feita a instrução, ouvido todas as testemunhas, o promotor dá o parecer dele, o juiz julga, for condenado, vai para a prisão. Qual é o tipo de prisão que nós temos? Sim. Ressocializa, restaura a pessoa. Esse termo que eu ia dizer. É uma prisão que só tem repressão, que só tem maldade, que só tem destruição, que só aniquila o homem. É assim que se vai educar? Eu queria que alguém comentasse o que disse o Diego Caetano, por favor. Eu posso fazer só uma colocação, Hamilton? Claro.
que é importante que a gente coloque, assim, pensando em resultados, né? Vários países aplicam a justiça restaurativa, né? E aí, qual é o objetivo de um modelo de responsabilização? É evitar a reincidência, né? Certo. E em experiências já de muitos anos de aplicação, e aí, obviamente, considerando os diferentes contextos sociais, mas em termos de reincidência, a aplicação da justiça restaurativa, por exemplo, no Canadá, que foi onde ela nasceu, tem índices de 15% de reincidência, e reincidências em crimes mais leves do que aqueles que haviam cometido anteriormente, ao passo que pessoas responsabilizadas nesse modelo tradicional punitivo apresentam um índice de 75% de reincidência em menos de um ano que saíram da privação de liberdade. Então, são dados encontrados em quase todos os projetos em justiça restaurativa que existem. Existe um projeto no Tocantins, na comarca de Araguaína, que funciona na vara de execuções penais, em que eles fazem círculos de construção de paz para presos em flagrante, para que eles possam receber a sua liberdade provisória com base no cumprimento de alguns acordos. E eles conseguem cumprir todo o processo em liberdade sem cometer novos crimes. E a reincidência falou em torno de 15%? Em torno de 15%. Mais alguém sobre o comentário do Diego? No projeto do Centro de Justiça Restaurativa, que nós pretendemos implantar na Defensoria, nós apresentamos como objetivo justamente, por meio da resolução dos conflitos reais, a redução do índice de reincidência. Porque um adolescente... Isso aonde, Érica, perdão? No Centro de Justiça Restaurativa. Em Fortaleza? Isso é o projeto, que a gente vai ser inaugurado. Okay. Uma nova política pública. Ou pelo menos o período? Nós pretendemos ainda este ano, E assim, há diversas repercussões, tanto na vida do adolescente, que tende a não praticar novos atos infracionais. Sendo assim, haverá uma redução no índice de reincidência, como para a vítima que participa da prática restaurativa, ela passa a compreender mais e também a reduzir o receio dela, diante da violência, como também uma repercussão na violência que ocorre na sociedade. Então, a gente espera realmente que com o desenvolvimento das práticas restaurativas, a sociedade ela possa sentir uma redução no índice de violência. Tá. Bom, então, comentário com relação à experiência, a minha experiência na vara, que se viu o resultado no caso do homem autor da violência doméstica. Se apresentou esse projeto junto ao Ministério da Justiça, através da Secretaria de Justiça, e nós aplicamos desde 2014. A gente vai ao presídio, os homens autores da violência são selecionados, uma parceria com a Defensoria Pública, o defensor público já faz o pedido para o preso ir como medida cautelar, ele participar desses encontros. E qual foi a experiência? Qual foi o resultado? Inicialmente, nas oficinas, nos círculos de conversa, tinha um empresário altamente revoltado, dizendo que não sabia o que estava fazendo ali, perdendo tempos, que a empresa dele estava parada, e estava altamente revoltado. No decorrer, no final do ano, após vários círculos e várias palestras, várias conversas, quando finalizou, ele foi o primeiro que pediu a palavra e pediu desculpas, porque no decorrer daqueles encontros, ele sentiu a responsabilidade dele, ele verificou que foi ele o causador de todo aquele transtorno na família dele. E se ele tivesse recebido essa orientação antes teria evitado todo o desgaste na família. Me desculpa, eu só quero ler aqui, e vocês passam a palavra para vocês. O Cláudio Justa, meu amigo Cláudio Justa, diz o seguinte: primeiro, mandar um forte abraço para a amiga Graça Quental, tá? Uma ativa militante no Judiciário dos Caminhos Alternativos à Lógica da Punibilidade, diz ele. E ele pergunta como conciliar a metodologia APAC, coincidentemente nós falamos isso antes de começar o programa, com as intervenções da Justiça Restaurativa. Com a palavra de vocês. A APAC é um sistema que já funciona há muito tempo
em Minas Gerais. Vem com bons resultados, até onde eu sei. O doutor Paulo é um juiz que renunciou até várias promoções para ser desembargador, para permanecer à frente desse trabalho, onde os presos são eles mesmos que administram a prisão, certo? Teve uma oportunidade que eu consegui, através do Tribunal de Justiça, que mandasse 2 juízes lá para analisar a situação. Eles dormiram no presídio, eles vivenciaram. Então, a partir da portaria até a administração geral, é o preso que administra. Mais alguém sobre esse assunto? No sistema socioeducativo já ocorreu uma reunião aqui no Tribunal de Justiça, né? Mas não foi ainda desenvolvido aqui no estado do Ceará em relação ao sistema socioeducativo. Eu só queria dizer uma coisa, que no Canadá, por exemplo, o nível de reincidência é muito baixo, como a Carol falou. Mas a cultura também é muito mais comunitária do que a nossa. Essas comparações são perigosas. Essas comparações são difíceis, viu, Carol? Mas a gente poderia comparar, por exemplo, com a Nova Zelândia. Poderíamos comparar com os Estados Unidos no começo da década de 70 do século passado, quando estavam saindo das guerras civis, não é? Então, muitos problemas raciais, e ali a justiça restaurativa fez um sentido muito grande na vida de jovens, através da prática de círculos restaurativos, onde os jovens passaram a compreender que a violência não era o caminho para que eles pudessem externalizar todo o conflito racial que eles estavam Nós estamos falando muito em adolescência. Porventura, o método é mais indicado para a adolescência ou é porque a experiência de vocês é mais voltada para isso? É para todos, mas a nossa experiência está muito voltada para o adolescente, não é? Não só o adolescente que comete o ato infracional, mas também o adolescente, por exemplo, que frequenta os CUCAs. Nós estamos fazendo um convênio agora com os CUCAs, com a Rede CUCA, para que a gente possa trabalhar a partir do ano que vem, com a juventude, de um modo geral, de 16 a 29 anos de idade. É importante dizer também, Hamilton, você finalizou o bloco passado, falando em relação à aplicação da justiça restaurativa, que envolve justamente isso que você pontuou agora. A justiça restaurativa, ela pode ser aplicada a qualquer tipo, inclusive, de crime, inclusive envolvendo homicídio, né? Então, pode ser em qualquer tipo de situação. Para adultos, para crianças, para adolescentes. O que vai definir... E o nível do agravo também não independe. Depende, né? Assim, como estudo, como uma teoria. Na prática, nós temos diversos tipos de experiências no Brasil, né? O Distrito Federal se destaca pela aplicação dos juizados especiais. No Rio Grande do Sul, Maranhão, na seara da infância e juventude. O Rio Grande do Sul parece que está mais à frente, né? Se não me engano. O Rio Grande do Sul está aplicando a justiça restaurativa nos conflitos na própria administração pública. Em toda a rede de ensino fundamental também. Eu ia comentar que a gente atrela muito a justiça restaurativa à infância e juventude, porque ela nasceu com casos que envolviam adolescentes que cometiam atos infracionais. A raiz da justiça restaurativa ainda no Canadá, mas não se restringiu a ele. De início nisso, mas inclusive outras experiências, inclusive no próprio Canadá, em outras partes do mundo, se dão com adultos, inclusive, com casos de homicídio, com casos graves. Em Caxias do Sul houve um caso em que o juiz e o promotor porque tem que ser, não pode ser obrigatório, tem que ter aceitação das partes, tem que ser voluntário. Então, o juiz e o promotor levando as partes a aceitar, se concordavam em ir para círculos para tratar desse assunto. Então, foram, por umas 2 vezes, conseguiram... Graça, vamos ver se a gente consegue... tem o Caco de Melo Neto, creio que esteja lendo seu nome correto, senão você me corrige aqui. Ele diz, foi falado logo no começo de cuidado com a vítima. Pede para explicar como isso acontece. Está claro? E era isso que eu ia colocar ainda, contrapondo aquele outro comentário que tinha sido feito em termos de resultado, né? Sim. Na minha opinião, um dos grandes diferenciais e um grande avanço que a justiça restaurativa traz é o cuidado com a vítima.
né? É uma oportunidade de ela dizer como é que ela se sentiu com relação ao que aconteceu e como ela gostaria que isso fosse resolvido. Isso, né? Frente a frente. Frente a frente ou de várias outras maneiras, né? Quando a gente fala que é preciso diferenciar justiça restaurativa de prática restaurativa, é porque aqueles 3 objetivos, responsabilização, reparação do dano e participação da comunidade, podem ser contemplados no juiz durante a própria audiência, que é o que a gente chama de enfoque restaurativo. Toda a abordagem feita pelo Judiciário, pela Defensoria, pelo Ministério Público, pode ser feita dentro dos seus processos normais, dentro de uma audiência. Uma coisa não anula nada. Uma coisa não anula a outra. E se não houver uma composição, o processo continua normalmente. Isso. A questão é como você aborda as pessoas, é como você, no momento de ouvir a vítima, faz essa abordagem tentando explorar quais foram os danos que ela sofreu. Então, voltando aqui para a questão que o Diego Caetano lançou, não é sequer é um termo jurídico. Ou é também? Olha, nos Estados Unidos, a justiça restaurativa tem sido muito desenvolvida na sociologia jurídica. E na Existe um instituto, um dos principais institutos, que é o Instituto na Universidade de Mennonite, na Pensilvânia, onde o grande expoente é o Howard Zehr. E nós já o trouxemos para o Brasil, o Tribunal de Justiça. Não para o Ceará. Distrito Federal, não é? Federal. Mas nós tivemos pontos eletrônicos para transferência da conferência dele, inclusive na universidade, e ele é um grande expoente que traz toda essa abordagem sob o ponto de vista muito sociológico. Tá bom. Jurídica. Eu peço licença que eu tenho que agora chamar um intervalo, mas eu quero mandar um abraço para o Ricardo Cavalcante, lá do bairro Castelão. Quero mandar um abraço também para a psicóloga Socorro Fagundes, que diz que acompanha sempre o programa, e lembrar que, quem tiver oportunidade, hoje no Centro Cultural Belchior, inicia-se a exposição do pintor cearense Chico da Silva. Já falecido, mas suas obras estão lá no Centro Cultural Belchior. A gente volta em instantes para o terceiro e último bloco. Olá! Então, estamos no terceiro e último bloco do programa Verdade, hoje falando sobre justiça restaurativa. Uma boa oportunidade a gente aprender esse novo conceito, tá? Lembrando, você participa, Twitter é Hamilton Nog, Facebook é Hamilton Nogueira, participe ao vivo nessa terça-feira. Lembrando que às sextas e aos domingos, em ambos os dias, a partir das 23 horas, você terá a oportunidade de ver, rever ou recomendar os nossos programas. Além de você que participa de casa, aqui conosco do estúdio estão Carolina Oliveira, ela é assessora técnica em Justiça Juvenil do Instituto Terre des Hommes, ou TDH Brasil. Érica Albuquerque, defensora pública da Infância e Juventude. Conosco Raquel Coelho de Freitas, que é coordenadora e professora do Núcleo de Estudos Aplicados dos Direitos da Infância e Adolescente da UFC. E Maria das Graças Quental, juíza da Vara de Penas Alternativas de Fortaleza. Carolina, você tinha um complemento, era isso, do bloco anterior? Não, só ressaltando que a professora Raquel já trazia no sentido de que a justiça restaurativa, ainda que ela tenha sido agregada pelo judiciário, ela é um paradigma essencialmente comunitário, ele nasceu nas comunidades, né? E várias ciências estudam a justiça restaurativa, entre elas a criminologia, que ao estudar essa maneira de responsabilizar e responsabilizar melhor, traz a justiça restaurativa como um modelo moderno de resposta a crimes, a atos de violência, né? E, inclusive, a própria criminologia inseriu esse pensamento sobre a justiça restaurativa, trazendo a perspectiva das vítimas, né? A criminologia diz que esse modelo punitivo ele usa a vítima como um mero acessório para o juiz, né? Por falar em mero acessório, o que se sabe, fizemos já vários programas a respeito da situação carcerária, e o que se sabe é que uma imensa maioria dos encarcerados hoje tem a ver com pequenos tráficos de drogas. Com certeza. Sim. Essa metodologia, essa abordagem também se aplica, porque me parece algo tão de natureza econômico-social que não seria uma abordagem desse tipo que vá suprir a necessidade de uma... Posso te dar um exemplo, Hamilton? Nós vivemos, né, a Terre des Hommes acompanhou durante algum tempo medidas socioeducativas em meio aberto, né, com adolescentes que foram responsabilizados e que cumprem medidas em meio aberto, ou seja, fora dos estabelecimentos de privação de liberdade. E um desses adolescentes havia cometido um tráfico de drogas, né, e recebeu a aplicação, sim,
e recebeu como medida uma prestação de serviço à comunidade, ou seja, ele ia ter que passar alguns meses prestando serviço em alguma instituição comunitária. Sim. E pensando dentro desse paradigma restaurativo, que não é só a aplicação de uma prática, né? Você construir um modelo de responsabilização, tentando vincular a responsabilização do autor com o dano diretamente causado por ele, nada mais restaurativo do que esse adolescente prestar um serviço dentro de um CAPS, que é um equipamento público, ou seja, dando uma resposta a um dano que ele cometeu contra o Estado e a sociedade. Combatendo aquilo que ele havia alimentado. Lidando com pessoas que estavam ali em sofrimento por conta de uma dependência química. Desculpa insistir, o exemplo da mas vara. Resultado. Qual o resultado nesse caso e de uma forma geral? Esse processo de responsabilização e de vivência nesse espaço, ao final da medida socioeducativa, o adolescente nos trouxe a fala de que ele entendia o mal que ele tinha causado às pessoas participando desse movimento. A vara de penas alternativa recebe, hoje o perfil dela mudou. 99% dos nossos apenados são jovens de 18 a senhora falou em percentual, tem número mais ou menos, só para a gente ter uma ideia? De quantos? Sim. Nós recebemos, atualmente temos em movimento, processos, pessoas numa faixa de 2.500 pessoas. Tá, continue, certo? por favor. Então, a maioria é envolvida no chamado tráfico privilegiado, que antigamente era considerado hediondo, né? Todos o que era o tráfico, e agora, graças a Deus, mudou, porque o tráfico privilegiado são jovens que pela primeira vez se envolvem com o tráfico. Por que o privilegiado? Por isso, porque ele é primário, ele é bons antecedentes. Então, não tem a ver com condição social? Não é envolvido com organizações criminosas, é simplesmente a primeira experiência com o tráfico. Tá. E, então, o juiz condena, mas substitui a pena dele por uma multa, que não é baixa, prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana. Há fiscalização para garantir essas penas? Fiscalização, não digo, acompanhamento. Sim. Então, nós temos duas instituições que recebem no final de semana, que é o Instituto IBC, que é no Ancuri, e a Escola Paulo Freire. Então, eles passam no final de semana estudando, recebendo orientação, e a pastoral carcerária faz o mesmo trabalho que ela fazia na vara com os autores da violência doméstica. Círculos restaurativos, oficinas. Então, tudo isso que se chama justiça restaurativa. Posso contribuir, Hamilton? Só porque casa com isso que a Graça está colocando, que quando a gente pensa em justiça restaurativa, aí se fala muito em construção de acordos para responsabilizar. E aí pode dar uma ideia de que é uma coisa solta, você sai dali dizendo que vai cumprir alguma coisa e isso nunca acontece. A justiça restaurativa, ela prima pelo monitoramento dos acordos que foram feitos. Sim. Então, se nós construímos um acordo a título de responsabilização, naquele mesmo momento nós precisamos acordar quando nos encontraremos novamente para saber se aquelas questões foram cumpridas. Porque se elas não tiverem sido cumpridas, esse adolescente, esse adulto que cometeu esse crime, ele continua precisando de uma resposta de responsabilização. O que a gente vem conversando parece ser o paraíso na Terra, a solução de todos os problemas. Mas a gente sabe que não é assim. Qual é a grande dificuldade? Qual a grande barreira? Onde é que dá errado? Onde é que está o ponto nevrálgico? Eu acho que a primeira coisa é que nós trabalhamos com seres humanos, né? Segundo, nós estamos numa sociedade tremendamente desigual. Essa questão do tráfico a gente não pode perpassar, né? Realmente envolve muitos jovens, mas nós trabalhamos também com alguns paradigmas que precisam ser desconstruídos. O paradigma da negligência, por exemplo, quando o jovem comete um ato infracional, existe uma teoria ou uma tese já na sociedade que diz assim, esse cara não tem direito nenhum. Vamos chamar dos Bolsonaros, né? Isso. Direitos humanos nem pensar, direitos humanos nem pensar. Mas existe uma outra perspectiva, uma outra abordagem que é mais permissiva. E aí vai dizer o seguinte, olha, todos os direitos humanos para esse jovem. Então é o excesso de proteção sem a responsabilização do jovem. E não é disso que se trata. E não é disso que se trata, mas busca-se
um equilíbrio entre a responsabilização, ou seja, o controle punitivo, não é? No caso dos adultos, e a responsabilização no caso dos adolescentes, combinado com o apoio. É isso que se busca. Né? Olha, uma situação também que me chocou foi num plantão que eu fui fazer no fórum. Eu me deparei com 8 jovens algemados, mão a mão, a polícia ali com segurança, os agentes também, e de repente eu digo, o que é isso? Jovens tratados dessa natureza, né? E a polícia respondeu, são todos envolvidos com as facções, cada um é de uma facção. Eu digo, pois eu não tenho medo de facção. Tire as algemas dele e coloque ele aqui perto. E a sala era bem apertadinha, certo? Então, isso que me chocou, porque foi uma luta para que eu tive que dizer, eu sou a juíza, estou determinando que tire as algemas. E sente eles aqui. E me lembro que um deles era o Matheus. Tia, tu és a juíza? Pois teu lugar é ali, tia. Quer dizer, isso aí já me disse algo que ele tem respeito a mim. E o espaço era muito apertado, e eu digo, olha, eu quero sentar perto de vocês, eu quero conversar com vocês. Vocês me permitem fazer isso? Então, eu fiz o trabalho bem rápido, disse, olha, isso aqui é o bastão da palavra. Na hora em que você segurar esse bastão, você se empodera. Eu posso fazer isso com vocês? Eu quero conversar com vocês. E aí, eu digo, e quando o outro estiver falando, fique em silêncio, ninguém pode contestar o que ele está dizendo, certo? Posso passar? Posso. Eu quero que você me diga o seu nome completo, onde você mora e o que você pretende ser, o que você quer para a sua vida. E aí vem a surpresa. Primeiro, quem eu sou? Eu sou o Matheus, né? Eu sou o Matheus, eu moro aonde? Cada um num bairro diferente, daqui do Vicente Pison ao Siqueira. Vila Velha e tudo. Então, olha a realidade. Tia, um disse, não levantou o olhar, disse, eu nem vou dizer quem eu sou, nem onde eu moro, porque eu não vai prestar. E olhou para o lado da polícia, né? Como dizia assim, se eu pudesse, matava. Uhum. E o outro, eu não sei quem eu sou, eu não tenho documento, eu vivo, uma pessoa me deu apoio, eu estou vivendo com ela, uma mulher. E aí, era essa história, né? Então, a realidade, olha dos jovens, só concluindo. Então, o que eu quero dizer? Ele diz assim, tia, o mais difícil da gente viver é viver. Porque a rua tal é da facção tal. Se eu saio desta rua, eu já estou correndo o risco de morrer. Então, a conclusão que eu vim? Eu como autoridade, nós como autoridade, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? Porque o jovem lá, ele é obrigado a dizer que é de uma facção. Ele chega na justiça, na polícia, a polícia, ele é bandido, não pode tirar as algemas, apavorado. No entanto, eu sinto ele ao meu lado, converso, e eles me tratam com a maior delicadeza. Aí ele é gente, né? O Daniel Júnior diz o seguinte, mas os marginais aniquilam e destroem a vida de muitos cidadãos, porque eles têm que ser tão amados. O Daniel, eu também tive dificuldade de entender isso, Daniel. Não se fala, me corrija se eu estiver errado, não se fala em tirar a punibilidade. É outra coisa. Não. Eu queria, por favor, mais uma vez insistir nisso, esclarecer para o Daniel. A punição permanece, o processo jurídico continua. Né? Érica. Eu acho que o mais importante de se compreender é que, por meio da justiça restaurativa, busca a resolução do conflito, né? E reconhecimento das necessidades, das reais necessidades. Para que, com isso e com a participação da vítima, a vítima vai acompanhar todo o processo, inclusive a participar da responsabilização. O ofensor vai participar da sua responsabilização, né? E a comunidade, os apoiadores. Por meio disso, descobre-se muitas questões que muitas vezes no processo judicial não aparecem. Por exemplo? E aí, por exemplo, muitas vezes, se tratando de adolescente, aquele adolescente que praticou um ato infracional, um tráfico, ele tem diversos conflitos e diversos desrespeitos aos seus direitos, né? Que a gente costuma dizer, antes dele chegar ali, vários direitos deles foram ofendidos. E aí ele vem e ofende o direito de outra pessoa e ele é reconhecido, né? Eu estou aqui. Então, a partir desse momento,
si não se assegura, por exemplo, se ele tem um problema de saúde, seja saúde mental, envolvimento com drogadição. Será que ele tem um problema de violência doméstica dentro de casa? Sim. Ele tem um problema de habitação, muitas vezes não tem onde morar, né? Muitas vezes a questão familiar, né? A avó é envolvida com tráfico, enfim, o pai é um agressor, não sabe onde é que está a mãe. E aí essas questões, elas são tratadas numa prática restaurativa, né? Muitas vezes com a participação de todos, né? Inclusive do ofensor. É por isso que geralmente eles cumprem, assim, a probabilidade deles cumprirem é bem maior, porque ela não é imposta simplesmente através de uma sanção judicial, né? Ele participa, ele reconhece a repercussão dessa do seu construção ato, da construção. E ele acompanha toda a repercussão do ato, porque, por exemplo, com a participação da vítima, numa prática restaurativa, o adolescente ele vai sentir o que é que o ato dele provocou naquela vítima, né? O que é que o ato dele provoca naquela comunidade que ele vive, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é a grande, encantamento, de certa forma, né? Da gente procurar chegar à paz, porque eu acho que a maior parte da sociedade, ela busca viver em paz, né? A maioria das pessoas, elas não buscam simplesmente, eu quero punir, eu quero matar, eu quero maltratar. Eu acho que se tivesse uma resposta seria, eu quero viver em paz, eu quero que essa violência não chegue até a mim, né? E por meio apenas de punição, a gente não está chegando, infelizmente a gente não tem chegado, as medidas socioeducativas, elas não têm tido êxito na ressocialização dos adolescentes, né? E aí a gente traz isso como caminho realmente... Quem ia falar, Raquel, Carol? Posso só complementar rapidinho? Isso que a Érica traz é importante porque a justiça restaurativa ela não pretende a não reincidência, o não cometimento de novos crimes pela dor, pelo sofrimento de uma punição, de uma privação de liberdade. O que faz com que as pessoas não cometam novos atos é o fortalecimento dos vínculos que ela tem com as pessoas a quem ela feriu, com o espaço comunitário onde ela vive. Ou seja, a valorização do bem-estar dessas pessoas. Qual o cenário ideal para a metodologia? Ter quantos núcleos na cidade? Atingir quantas pessoas? E aí eu queria só complementar, Milton, porque quando você traz quais são os desafios que nós enfrentamos e que parece o céu na terra, a gente tem que ter o cuidado para não transformar a justiça restaurativa, né, numa bandeira que vai salvar todos os nossos problemas. Não é isso. Mas ela complementa um sistema que existe, bem ou mal. Até porque essa metodologia ou esse paradigma pode se adequar a algumas pessoas e a alguns espaços e outros não. Né? E eu acho que o principal desafio que nós ainda enfrentamos, e aí não se tratando apenas de poder judiciário, mas de sociedade, de comunidade. A orientação do CNJ nós queremos no sentido uma responsabilização que machuca as pessoas. É isso que eu fiquei surpreso em ver o protocolo lá na página do CNJ. Então já é uma coisa a orientação do CNJ é no sentido de buscar alternativas, né? Em busca de melhorar cada dia mais essa situação. Então, vejam que inicialmente o juizado arbitral, juizado especial, onde tem a conciliação, mediação. Sim. E agora a justiça restaurativa. A mediação antes não estava enquadrada no Código de Processo Civil. Agora ela já veio enquadrada. Nós temos 1 minuto e meio para terminar o programa. A gente costuma dar 20 a 30 segundos no máximo. 30 segundos não vai dar, mas 20 segundos é possível, matematicamente possível, para a gente encerrar o programa livres, democráticos, abertos para o recado final, tá bom? Você quer começar, Graça? 20 segundos, por favor. Dizer que a justiça restaurativa é outro caminho onde a parte autora e a vítima e a família, elas que vão dar uma solução para o caso. Isso não quer dizer que se o grupo familiar, a vítima e o autor não aceitar, isso não quer dizer que o processo não volta para o processo. E dizer ao assistente que acha que nós estamos apoiando a bandido, não é. É como a colega falou, a gente busca a paz. Se dentro de casa eu resolvo um problema de forma as minhas 2 filhas se entenderem, é muito melhor do que eu colocar uma situação para elas. Então, essa é a justiça de empoderar a pessoa, responsabilizando
e deixando que eles sintam a responsabilidade, cada um sinta a sua contribuição para aquele conflito. É isso. E cada qual saber que não se trabalha dentro dessa permissividade, não é? Que talvez o Daniel colocou, nem no parâmetro de negligência. Mas a responsabilização da pessoa é muito importante. Rapidamente, o governo do estado já foi contactado para algum tipo Vice-governadoria, eu acho que está com um projeto muito assertivo na educação. Os círculos restaurativos na escola vai, com certeza, diminuir o índice de Isso vai violência. ser implantado ainda, né? Já é implantado e já há escolas com resultados de redução de índice de violência entre os jovens na escola. Excelente. Né? Érica? Bom, eu faço um convite, né, a que todos que tenham interesse passem a conhecer mais, né, a dialogar mais sobre esse novo sistema apresentado, novo assim para nós, né? Aqui, como você bem colocou, você desconhecia. Então, assim, a vice-governadoria, ela tem participado ativamente, inclusive, desses projetos da Defensoria, da Terra dos Homens, né, da magistratura, e tem projeto de implantação dentro das próprias unidades de internação, né? Eu acredito muito que a gente precisa conhecer e poder contribuir. Se cada um contribuir para uma sociedade mais justa, mais igualitária, nós com certeza viveremos melhor. Tem que ser a missão de todos nós. Carolina? Isso. Eu só queria reforçar que a justiça restaurativa, ainda que com muitos desafios a enfrentar, é uma realidade, né? Nós temos, a Terra dos Homens vem acompanhando tanto o sistema socioeducativo como escolas em Fortaleza já há alguns anos, e outros projetos no Brasil, e nós conseguimos atingir uma redução de 75% nos índices de violência dentro de uma escola que nós implementamos o projeto de justiça restaurativa com apenas 1 ano da sua implementação. Né? Então, esse paradigma ele vem não só para responsabilizar e evitar que as pessoas cometam novos crimes e novos danos, mas para prevenir que isso aconteça, criando um contexto de paz. E aí eu queria convidar todos também a conhecer a Terra dos Homens, nosso trabalho, visitar o nosso site, que é tdhbrasil.org, e estamos abertos para esclarecer qualquer dúvida e compartilhar a nossa vivência. Ok, Graça, Raquel, Érica, Carolina, agradeço imensamente a participação de vocês. Agradeço também Antônio Adriano Araújo, Ricardo Cavalcante, Adelita Monteiro, Gustavo Gabriel e tantos outros que participaram aqui. Um grande abraço, terça-feira que vem, está de volta com outra verdade. Até lá, tchau.